perdeu volume, né? Então, Débora, vamos falar um pouquinho rapidamente aqui sobre MRV? Vamos lá, MRV, que aliás, né, Alex, recentemente aí informou uma conclusão aí de uma operação, né, de vendas aí de imóveis, de empreendimentos, na verdade, né, o Mongonia Lake e o Lake Osborne no sul da Flórida, nos Estados Unidos, né, por um VGV de mais de 78 milhões de dólares, né, Alex? É isso mesmo, é o braço, né, que eles têm nos Estados Unidos, a HS, né, que também vem reportando ótimos resultados, né, como você acabou de falar, mas a gente tem também a MRV aqui no Brasil, né, que também tem uma grande ponto de preocupação, né, pela crescente, né, um aumento aí crescente de materiais, né, de insumos, e também ao mesmo tempo a relação aqui do aumento da taxa básica de juros, ou seja, preocupa muito mais, né, públicos aí relacionados ao programa Casa Verde e Amarela, né, ou seja, que são mais sensíveis ao aumento de taxa básica de juros, consequentemente esse aumento ali de insumos, né? Então a gente tem aqui para falar um pouquinho sobre a MRV, a gente tem ali um crescimento, né, tanto ali de receita líquida, né, e também como lucro líquido da companhia. A companhia está, como ela diz, né, MRV, 41 anos em movimento, né, ou seja, um crescimento ali desde o IPO. E a gente tem números aqui desde 2007 que retratam realmente um crescimento muito forte da receita líquida da companhia, né? Tanto não só a MRV, mas a MRV como um todo, né? Consegue ver aqui um crescimento desde 2007, que saiu de uma receita líquida, né, em torno ali de 400 milhões de reais para 6,6 bilhões de reais no final de 2020, tá? E o lucro líquido, que variou bastante ali ao longo dos anos, mas sempre crescente, né? Mas no ano 2020 foi negativo, não foi negativo, né? Negativo referente ao ano retrasado, né? Referente ao ano 2019, mas, né, um número também bem saudável de 550 milhões de reais, abaixo, né, como quis dizer, de 2019, que reportou um número de 690 milhões de reais, mas lembrando que em 2007 a companhia reportava um número de 42 milhões de reais, ou seja, a companhia apresentou um crescimento muito robusto. E por quê, né? A MRV é um dos principais players, né, de construção civil do Brasil. A companhia, a gente pode passar no próximo slide, ela tem uma plataforma habitacional da MRV, é um projeto de 80 mil unidades, né, e dentro dessas 80 mil unidades a gente tem uma plataforma habitacional multifund, né, ou seja, uma base sólida do core business da MRV, né, em torno de 40 mil unidades no ano, e também as outras 40 mil unidades, né, em torno de estratégia de crescimento com plataforma habitacional, ou seja, o core business da companhia é o funding do FGTS, em torno de 5,9 bilhões de reais, que dá em torno ali de 5,9 bi de VGV esperado, né, como a gente estava observando. E aqui no outro ponto, né, do outro lado aqui da tabela, a gente vê SBPE, né, também a parte da Lugo, Urba e HS, né, que a gente está falando na parte dos Estados Unidos. Ou seja, adicionando todos os VGVs esperados por todas as unidades, né, todos os braços da MRV, cada unidade estratégica, a gente junta ali em torno de 12,1 bilhões de reais de VGV esperado, tá? Então, juntando a parte do FGTS e juntando a parte do VGV esperado, são 18 bilhões de reais nessas 80 mil unidades distribuídas por cada braço ali estratégico da MRV. E a MRV é a maior incorporadora do programa Casa Verde e Amarela, como eu já disse, há muitos anos, né? Possui uma consolidada operação com mais de 40 mil unidades anuais nesse programa, né? Que é o core business deles, né? Que é o fund do FGTS. E a base, né, da plataforma habitacional da companhia é sobre aí que o plano de 80 mil unidades está sendo executado. Tá? A estratégia também inclui a expansão da operação de incorporação de forma complementar ao core business e também a companhia mantém aí vários funds, né, como o SBPE, além dos loteamentos da Urba, empreendimentos para locação da Lugo e da HS também nos Estados Unidos, como a gente colocou nessa tabela. Tá? Passando para o próximo slide, a gente vai falar um pouquinho sobre essa plataforma de 80 mil unidades, né, ou seja, anuais, né, ou seja, a companhia, ela, dentro dessa linha, como a gente falou, de 18 bilhões de reais, o que compõe, né, ou seja, a maior parte ali em VGV, que a gente acabou de falar, mas esse número fica mais claro nessa tabela, né, ou seja, MRV compõe ali com 5,9 bilhões, SBPE logo atrás ali de 4,3 bi, no total 18 bilhões, mas essa distribuição de funding, né, ou seja, a maior parte ali está ligada ao FGTS, que é o core business, SBPE com quase 30% de funding, e investidores, né, tanto a parte de FII quanto a parte de rate, né, que é a parte dos Estados Unidos, que é o braço do HS, com 37%, 37,4%, ou seja, a maior parte de funding, né, que mantém aí esse VGV potencial da companhia. Tá? Então isso também contém diversas frentes de negócio que poderão totalizar um VGV de 18 bi, como eu contei anteriormente, e traz uma plataforma de negócios imobiliários extremamente sinérgicos, apoiados a uma base sólida do core business também da MRV. Tá? E passando para a infraestrutura, a companhia, acho que é bem interessante falar isso no próximo slide, ela mantém diversos parceiros, né, em relação à tecnologia. A gente está falando de tecnologia ali com a Viver, né, com o Ricardo, e aqui a gente fica muito mais claro, a gente está falando aqui, ela é a primeira empresa Construtec, né, a MRV pode ser considerada verdadeiramente a primeira e única
Construtec brasileira. Por quê? Ela não está investindo em tecnologia agora, está investindo há mais de 8 anos, são mais de 530 milhões de reais já investidos em 250 grandes projetos de TI nos últimos 5 anos. E os grandes parceiros são Microsoft, Salesforce, Oracle, HP, IBM, a própria SAP, né, e também a IBM. Então são outros players também muito importantes, os maiores players do mundo, né, em relação à tecnologia. Tá? Então isso que vale a pena observar. Então a MRV à frente, né, e é a única do setor que chamam de Construtec, aliando tecnologia com construção civil. E passando aqui para o próximo slide, está falando de ESG, né? Então vamos falar do D, né? Ou seja, do G do ESG, que é a parte de governança corporativa. A gente tem aqui a composição acionária da companhia. A gente consegue ver aqui a parte de 46,93%, quase 47% são relacionados a outros acionistas, mas o controlador, né, o Rubens Menin, né, ou seja, o tão conhecido Rubens Menin, que também tem participação também no Banco Inter, né, ou seja, é um player muito relevante também no mercado de capitais. Ele foi fundador e acionista, né, com visão de longo prazo. Também tem uma outra casa, né, uma outra asset, a Atmos, né, bem conhecida no mercado, com 10% de participação, a lendária, né, Dynamo, né, um dos fundos mais antigos, né, mais longevos do Brasil, com 4%, os membros executivos, né, do conselho com 1% da companhia e ações de tesouraria não possuem, né, 0%. Então a companhia tem um comitê executivo de governança, risco, compliance, privacidade, pessoas, inovação, jurídico, auditoria e também um comitê não estatutário como ética e financeiro. Tá? E o conselho se divide por 2 em fiscal. O conselho fiscal são compostos por 3 membros e o conselho de administração 7 membros, sendo 3 independentes. E lembrando, né, a companhia está no alto nível, né, de governança corporativa, que é o novo mercado, onde só negociam ações ordinárias, e também no índice aí, sustentável empresarial da B3, que é o ICE. Né? Passando para o próximo slide, a gente está falando muito de ESG, então não pode deixar de falar da parte ambiental, né, a parte de energia solar. Então a companhia é pioneira na utilização de energia fotovoltaica em larga escala no setor de construção civil da América Latina, com mais de 360 empreendimentos lançados com painel fotovoltaico, equivalente a 113.481 unidades. Tá? Ou seja, a companhia na parte sustentável ela é muito importante, né, principalmente nesse segmento, né, de baixa e média renda, né, ou seja, líder no setor. E também, passando para o próximo slide, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre esse potencial, né, ou seja, tanto de evolução de vendas líquidas, né, e a carteira de cliente da MRV. Então a gente consegue ver nesse gráfico as vendas líquidas de MRV também crescentes, né, ou seja, um pouco mais de 7,5 bi, né, em vendas líquidas, em referente aqui a percentual aqui da MRV, contando também os detalhes de pagamento do cliente, ou seja, a maior parte está, né, atrelada esse pagamento ao financiamento bancário, quase 75%, na parte da carteira, né, segmento de corporação de 14%, o subsídio 4%, FGTS 3,6% e entrada em torno de 3,3%, o ticket médio, né, desse período de 2020 em torno de R$159 mil, tá? Então, ou seja, são empreendimentos ali com esse ticket médio. E a previsão dos próximos lançamentos, né, onde estão sendo localizados, né? A gente tem 2 lançamentos aqui em Campinas e um em Nova Odessa, né, ambos aqui no estado de São Paulo. Então, no próximo slide a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. A primeira fase, né, em Campinas, em torno de junho de 2020, né, a segunda fase em novembro de 2021. Também na Vila América, né, em Nova Odessa, em setembro de 2021 e novembro de 2021, também em Campinas. Tem aí tanto a parte de 600 unidades, né, tanto em Nova Odessa, 768 unidades ali em Campinas. A primeira unidade ali está em torno de 154 milhões de VGV, 1.216 unidades. A área do lote varia entre 170 metros quadrados e 336 metros quadrados, né, e a mediana ali fica em torno de Campinas, né, a média, né, 138, e o preço médio roda entre 109 mil, 183 mil e 127 mil, preço médio de cada imóvel, tá bom? E passando no último slide, a gente vai falar sobre o potencial de crescimento da companhia com expansão geográfica muito bem executado. Esse gráfico não contém ali os Estados Unidos, né, que é a parte da HS, mas aqui no Brasil a gente conta com a MRV, com mais de 160 unidades já atuais, né, ou seja, a presença quase no Brasil todo. E a Urba também com mais de 20 cidades, também mostrando aí uma expansão muito forte, ou seja, a Urba ainda tem um alto potencial, né, de penetração de crescimento para entrar em cidades com grande mercado endereçável, apoiada pelo histórico precedente de expansão geográfica da MRV. E a MRV é uma história de expansão marcada pela lucratividade. Então a gente consegue ver principalmente um histórico de expansão para mercados novos e rentáveis e também, claro, rigorosos parâmetros de margem e tamanho antes de entrar em uma nova cidade, ou seja, a companhia só entra em uma nova cidade se realmente for rentável, se fizer sentido no plano estratégico, né, principalmente das principais marcas do grupo da MRV.